Os caracóis gigantes africanos vieram para o Brasil para poder servir de escargot, mas a partir do momento que os produtores notaram que eles não eram tão adequados assim para a culinária, eles acabaram jogando esses bichos no mato e introduzindo esses animais à nossa fauna. E a partir disso começou uma grande problemática em relação a essa espécie, porque ela começou a ser considerada como espécie invasora. Mas qual é o grande problema que essa espécie invasora pode causar para nós, seres humanos? Se você quer saber, então vem comigo. Olá, craniatas primatas, tudo bem? Hoje falaremos de um problema ambiental bastante importante, que é a invasão do Actina fulica na nossa fauna. Mas antes eu preciso falar umas coisinhas. Esse vídeo faz parte de um trabalho de divulgação científica do meu curso de Ciências Biológicas bacharelado lá da Unesc, que é a universidade que eu estudo, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Por isso eu preciso da ajuda de vocês para dar like, comentar e compartilhar com as pessoas, para que essa divulgação científica aconteça de fato. E obviamente já aproveita para se inscrever se você caiu de paraquedas aqui no canal, tá bom? E depois desses avisos paroquiais, a gente pode começar com o tema do vídeo. Como eu já falei, nós vamos falar dos caracóis gigantes africanos. Mas antes de falar do problema ambiental e de saúde pública envolvendo esse animal, você precisa saber o que é um caracol, né? Bastante importante essa parte. Por isso teremos uma participação especial aqui no canal, que já apareceu aqui outra vez, que é a Júlia, que faz comigo esse trabalho de divulgação científica. Oi gente, o meu nome é Júlia e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito do Actina fulica, o caracol africano, e também dizer para vocês o porquê que ele deve ser chamado de caracol africano e não de caramujo africano, como muitas pessoas acabam chamando ele. Dentro da biologia, a gente tem uma ciência chamada taxonomia. Essa ciência ela é responsável por organizar os seres vivos em grupos, de acordo com as semelhanças e as diferenças que existem entre as espécies. Para fazer essa classificação dos seres vivos, a gente tem algumas hierarquias, sendo que as mais básicas são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dessa forma, por exemplo, nós, seres humanos, a gente pertence ao reino Animalia, o reino dos animais, ao filo dos cordados, à classe dos mamíferos, à ordem dos primatas, à família Hominide, ao gênero Homo, à espécie Homo sapiens e, mais especificamente ainda, a gente pertence à subespécie Homo sapiens sapiens. O caracol africano, assim como nós, ele está no reino dos animais. Só que ele começa a divergir da gente a partir do filo. Então, ele também vai pertencer ao reino Animalia, mas ele pertence ao filo dos moluscos, ele pertence à classe dos gastrópodes, à ordem dos pulmonados, à família Acatinide, ao gênero Acatina e à espécie Acatina fulica. Bom, o filo ao que o caracol africano pertence, o filo molusca, ele é caracterizado por ter uma grande diversidade de espécies, sendo que ele abriga os polvos, as lulas, os caramujos, os caracóis, as lesmas também. Porém, os polvos e as lulas, eles pertencem ao grupo dos cefalópodes. E os caramujos e caracóis, eles pertencem ao grupo dos gastrópodes, da classe gastrópoda, que é uma classe caracterizada por ter uma concha em forma de espiral e também por ter o pé na região ventral do corpo. Então o pezinho dele fica na parte de baixo do corpo, na parte ventral. Mas Júlia, se os dois pertencem à classe gastrópoda, se os dois têm essa concha em espiral, se os dois têm o pezinho na parte ventral do corpo, qual é a real diferença entre um caramujo e um caracol? Bom, gente, o que vai definir se a gente vai empregar o nome popular caramujo ou caracol para um animal é o habitat em que ele vive. Então, os caramujos, eles vivem em habitat aquático, eles vivem principalmente na água marinha. E os caracóis, como o Actina fulica, eles vivem no espaço terrestre. Então, é basicamente essa a diferença, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê que a gente emprega caracol africano e não caramujo africano para Actina fulica. E agora o André vai falar um pouquinho mais com vocês a respeito desse animal que já causou tanta polêmica aqui no nosso país.
Então, gente, agora que vocês já sabem o que é um caracol e por que o correto é chamar o Actilia fulica de caracol gigante africano e não de caramujo gigante africano, a gente pode falar do problema em si. Dentro da nossa história, nós já tivemos registros de vários tipos diferentes de espécies invasoras. Algumas delas ainda eu tenho certeza que você nem sabia que eram espécies invasoras. Aqui no Brasil, por exemplo, de espécie invasora nós temos os eucaliptos, os pombos, os javalis, as abelhas africanas e o mosquito da dengue. E independentemente da forma de como esses animais chegaram aqui no Brasil, todos eles, sem exceção, acabam causando certo desequilíbrio ambiental por não serem espécies nativas. E obviamente que não seria diferente com o caracol gigante africano. A história da chegada dos caracóis gigantes africanos aqui no Brasil é bastante parecida com a de outras espécies invasoras, como a dos javalis africanos. Basicamente, assim como os javalis, os caracóis gigantes africanos vieram para o Brasil para servirem de alimento. O escargot é um prato da alta culinária francesa que usa na sua composição alguns gastrópodes. E esse prato acabou se popularizando entre alguns nichos da população. Os nichos chique da população, no caso. A espécie que é utilizada para compor esse prato lá na França é a espécie de caracol chamada de Helix aspersa, onde os representantes dessa espécie são popularmente conhecidos como caracoleta. Mas nós brasileiros sempre queremos inovar. Então, lá nos anos 80, em uma feira de agricultura no Paraná, o Actilia fulica, o caracol gigante africano, foi apresentado como uma nova alternativa de comercialização para a produção do escargot. E foi a partir disso que nós tivemos o grande problema. A carne do Actilia fulica não era tão macia e tão saborosa quanto a carne do Helix aspersa. Era muito pelo contrário, ela era bastante dura e pouquíssimo saborosa. Somado a isso, a falta de popularidade desse prato na cultura brasileira acabou influenciando muito no fracasso desse investimento. Foi então que começou toda a bagunça que a gente está vivendo hoje por conta dessa espécie invasora. Por falta de informação, por ignorância mesmo, os produtores de Actilia fulica, pelo fracasso que essa cultura de caracóis estava representando para eles e a falta de lucro que eles estavam tendo, acabaram simplesmente jogando esses animais na natureza. O que eles não sabiam era do grande problema ambiental e de saúde pública que eles estavam dando início a partir dali. A introdução desse animal na nossa fauna vem causando problemas diversos. Primeiramente, o Actilia fulica, assim como toda espécie invasora, vai acabar causando algum tipo de competição com as espécies de caracóis nativas da nossa região, causando então um certo desequilíbrio ambiental. Um exemplo desse tipo de caso de competição que está dando muito o que falar é o caso das vespas assassinas asiáticas lá nos Estados Unidos, onde o desequilíbrio ambiental se encontra quando as vespas entram em contato com as abelhas nativas lá dos Estados Unidos. Se você quer saber um pouco mais desse fato, é só clicar aqui no card e assistir o vídeo que eu fiz sobre as vespas assassinas asiáticas nos Estados Unidos. Um vídeo muito legal, bem informativo, que inclusive teve a participação da Júlia, que também participou nesse vídeo. Continuando. Além do grande problema ambiental que o Actilia fulica está envolvido, ele também está envolvido com problemas de saúde humana bastante graves. O primeiro desses problemas é o fato de que o Actilia fulica é o hospedeiro intermediário de uma espécie de um verme nematóide chamado de Angiostrongylus cantonensis. Esse nome que a gente deu ao caracol de hospedeiro intermediário se refere ao fato de que o verme que a gente acabou de falar acaba utilizando do caracol para chegar no seu hospedeiro definitivo, que somos nós. E é no hospedeiro definitivo que a doença causada por esse verme acaba se manifestando. E quando esses vermes entram em contato com o nosso corpo, eles migram lá do nosso trato gastrointestinal até as nossas meninges, que são algumas camadas que envolvem o nosso cérebro. E a partir disso, esses vermes causam uma doença bastante famosa chamada de meningite. Mais especificadamente falando, esses vermes causam meningite eosinofílica, que é o tipo de meningite mais comum lá do leste da África e que agora vem ameaçando nós aqui do Brasil. O caracol gigante africano também é o hospedeiro intermediário de outro verme, que é o Angiostrongylus costaricensis, causador de uma doença chamada de angiostrongylíase abdominal, que é uma doença causada quando os ovos dessa espécie de verme acabam se acumulando na região abdominal, causando muita dor e vômito. E para finalizar, vamos discutir como combater esses animais. Basicamente, o que deve se fazer para evitar esses animais é a sua destruição. E eu sei que isso parece bastante estranho, mas isso é recomendado pela cartilha da vigilância sanitária.
aqui na descrição tá o link dessa cartilha. E lá você vai encontrar todos os procedimentos, tintim por tintim, do que fazer caso você se encontre com esse animal. Aqui no vídeo eu vou falar de alguns desses procedimentos, mas tome esse vídeo como uma base, para depois você se inteirar completamente sobre o assunto lendo toda a cartilha da Vigilância Sanitária. Então vamos lá falar o que tu deve fazer. Primeira coisa que você deve fazer é olhar para o caracol e identificar se aquele é o Actina fúlica ou não. Para isso existem dois tipos de características principais que devem ser observadas para distinguir um caracol nativo do Brasil e o Actina fúlica, o caracol gigante africano. Que são características basicamente relacionadas à concha desse caracol, a concha desse gastrópode. Olhando fotos comparativas entre o Actina fúlica e o caracol nativo, a gente consegue ver uma grande diferença. A diferença mais marcante é o fato de que a concha do Actina fúlica vai ser muito mais alongada e pontuda, enquanto a concha dos caracóis nativos é muito mais estreita e mais arredondada. Além disso, na borda da região de abertura da concha, da onde o caracol está saindo, existe uma grande diferença relacionada à textura dessas bordas. A borda da concha do caracol nativo é muito lisa, enquanto a borda da concha do caracol africano é bastante serrilhada. E é olhando essas características que você vai diferenciar se aquilo que você está vendo é o caracol gigante africano ou se é uma espécie nativa. Se for uma espécie nativa, é importante que você não mate, porque é uma espécie nativa e inclusive é proibido na lei. Agora, se for o Actina fúlica, você terá que fazer alguns procedimentos para ocasionar a sua destruição. Antes disso, é bastante importante eu frisar aqui que na hora da identificação do caracol, é importante que você não toque nele. Por exemplo, eu quero ver se a borda da entrada da concha é serrilhada ou não, daí eu vou lá e passo a mão na borda da concha. Não faz isso, moça, é olhando que se identifica. Não passa a mão, é perigoso. Depois de se ter certeza de que aquele animal que você avistou é o Actina fúlica, você vai coletar ele. Você vai envolver sua mão numa sacola e vai coletar ele sem tocar na sua pele, pelo amor de Deus. E depois você vai colocar o Actina fúlica num recipiente que possa ser descartado. A partir desse momento você vai ter que administrar algumas substâncias no Actina fúlica, tal como o sal ou cloro. E a partir disso você vai ocasionar a morte do animal. E por último, você deve descartar o animal. Para saber onde descartar, eu peço que vocês vão até a cartilha da Vigilância Sanitária para saber todos os locais possíveis a serem descartados. Justamente que eu quero influenciar vocês a lerem lá a cartilha da Vigilância Sanitária, tá bom? Por último, a última coisa que você deve fazer é averiguar o local onde você encontrou esse caracol africano. Justamente para encontrar óvulos desses caracóis africanos pelo terreno. E a partir do momento que você encontrar esses óvulos, você deve pegar uma vassoura de jardim ou qualquer outro instrumento de jardinagem e destruir completamente esses ovos. Na dúvida de qualquer outro procedimento, vá até a cartilha da Vigilância Sanitária e leia o documento inteiro para poder entender completamente o que se deve ser feito, tá bom? Tome meu vídeo como base, como eu já disse. E é isso, craniatas primatas, muito obrigado por assistirem. Não esqueça do like, do comentário, de curtir, de olhar a cartilha da Vigilância Sanitária e de se inscrever, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau! Yeah.